Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E vamos ler do verso 1 ao verso 14. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Irmãos queridos, o Evangelho segundo João foi o último evangelho a ser escrito. E João tinha um propósito bem definido. No momento em que a divindade de Cristo estava sendo questionada, e os falsos mestres atacavam ferozmente esta verdade gloriosa, João escreve este evangelho para deixar claro que Jesus Cristo é o próprio Deus, feito carne. E que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse é o propósito deste livro, deste evangelho. E João seleciona, para provar essa tese, 7 afirmações insofismáveis e categóricas acerca de quem é Jesus, o grande eu sou. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. João ainda seleciona 7 milagres operados por Jesus para dar provas insofismáveis de que de fato ele é Deus. Ele transformou a água em vinho, ele curou o servo do oficial romano, ele curou o paralítico de Betesda, ele multiplicou os pães e os peixes, ele andou sobre o mar, ele curou um cego de nascença, ele ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de sepultado. Mas agora, o apóstolo João abre este registro de maneira diferente dos demais evangelistas. E o prólogo deste evangelho é como que o vestíbulo de todo o livro, porque está aqui a síntese e o resumo de toda a obra. E eu quero aqui destacar, portanto, algumas verdades para o nosso ensino à luz do texto. Primeiro, vejamos os atributos do Verbo que estão aqui registrados.
Primeiro lugar, notem comigo, versículo 1. No princípio era o verbo. Primeira verdade que João nos informa é que o verbo de Deus é eterno. Notem o tempo do verbo. É pretérito imperfeito. Ele não diz, no princípio foi o verbo. Ele diz, no princípio era o verbo. O que significa isso? Quando tudo teve um começo, o verbo já existia. A palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, já existia. Ele não passou a existir, ele existe desde sempre. Ele é o Pai da eternidade. Logo, irmãos queridos, a ideia que foi surgindo mais tarde, de que Jesus Cristo era apenas a primeira criação de Deus, mas que não era da mesma substância de Deus, foi uma heresia gravíssima, que ainda hoje é sustentada por algumas seitas. Mas você e eu afirmamos como esse evangelista que nós cremos que Jesus, o verbo de Deus, ele existiu desde sempre com o Pai na eternidade, porque ele é o Pai da eternidade, ele é eterno. Segundo lugar, o verbo é igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Veja você o que ele diz em seguida, e o verbo estava com Deus. Essa expressão, o verbo estava com Deus, a ideia literal é essa, ele estava face a face com Deus. Embora da mesma substância, é distinta em natureza, porque o Pai não é o Filho não é o Pai. São duas pessoas distintas. Logo, o verbo não é energia, logo o verbo não é alguma coisa que está solta no ar, não, ele é uma pessoa distinta do Pai, mas coigual com o Pai, coeterna com o Pai, da mesma substância do Pai, que está em plena intimidade e comunhão com o Pai, face a face com o Pai. Mas em terceiro lugar, João nos informa que o verbo é divino, olha, e o verbo era Deus. Então, eu chamo a sua atenção, porque todo o evangelho que João escreve, é para provar essa tese dessa afirmação, ele era Deus, ele era Deus. E ele prova esta declaração de duas maneiras. Primeiro, porque Jesus Cristo tem os mesmos atributos do Pai, os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é aquele que reúne em si todos os atributos da divindade e mais, ele é aquele que realiza as mesmas obras de Deus, ele opera maravilhas, ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o governador do universo, ele opera milagres e prodígios, portanto, ele é Deus, pelas declarações que fez acerca da sua essência e pelas obras que realizou, demonstrando o seu poder. Por isso, um dos grandes pensadores do cristianismo, C.S. Lewis, foi muito feliz quando, examinando sobretudo o Evangelho segundo João, vai fazer a seguinte assertiva: em relação a Jesus nós temos só três possibilidades: ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um alienado, um louco, um lunático. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. E este evangelho revela e aprova para nós, confirma para nós que ele é Deus, e o verbo era Deus. Mas notem mais, quarto lugar, veja comigo o versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é o Criador, Deus o Pai é o Criador, mas Deus o Filho, o verbo que se fez carne, é o agente da criação. Tudo foi feito por intermédio dele. Essa é a afirmação positiva. E em seguida vem uma afirmação negativa: e nada do que foi feito se fez sem ele.
Notem isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Essa é a afirmação positiva. Qual é a negativa? E sem ele nada do que foi feito se fez. João cerca os dois lados. Agora pense comigo nessa verdade gloriosa. Do que ele fez o universo? Do nada. Porque nós não entendemos que a matéria é eterna. A matéria não é eterna. A matéria foi criada. A matéria não gera a si mesma. Portanto, a matéria foi criada e ele criou tudo do nada. E você pergunta, mas que universo é esse que ele criou? Qual a extensão? Qual a vastidão? E até hoje, nenhum cientista, por mais perito, por mais douto, por mais conhecedor, pode afirmar conscientemente exatamente quais são os limites deste universo que Jesus criou. Porque está para além da capacidade do homem estabelecer as cercas deste universo. O que a ciência hoje já afirma, e afirma sem sombra de dúvidas, é que este universo é tão grande, é tão vasto, é tão insondável, que se calcula que ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa que se nós conseguíssemos voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos nessa velocidade mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. E ele do nada, tudo isso criou. Aquele menino que nasceu numa manjedoura, foi enfaixado em panos e cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, nada mais é, ou nada menos é do que o próprio Criador do universo. Todas as coisas foram feitas por ele. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. O mundo material e o mundo espiritual. Deus trouxe a existência do universo pela palavra do seu poder, e o verbo é exatamente a palavra criadora de Deus. Mas notem mais. Este Criador, irmãos, é algo tão sublime, porque pensa você, que a criação é uma obra tão extraordinária, que diz os estudiosos que não há uma gota de orvalho semelhante à outra. É uma coisa tão extraordinária que dos mais de 6 bilhões de habitantes do planeta, não tem ninguém que tenha a mesma impressão digital. Não tem a mesma pessoa que tem o mesmo código genético que outra. Deus é criador e é criativo. É como dizer que Deus criou você e jogou a forma fora. Deus não cria seres em série. Ele criou o macrocosmo e criou o microcosmo, a ponto de uma folha como aquela que está ali naquele jarro, ser tão complexa quanto a cidade de São Paulo. Mas a quinta verdade que João nos oferece nesse texto, confira comigo, por gentileza, é que esse verbo, ele é autoexistente. Veja comigo, por gentileza, o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Preste atenção nisso. Ele é autoexistente. O que significa isso? A vida estava nele. Todos os seres que existem, meus irmãos, todos, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, dos mais diversos estilos, os voláteis, os aquáticos e os terrestres, todos os seres que existem, que respiram, receberam vida. Não tem vida em si mesmo. Todos nós temos uma vida contingente, nós dependemos de alguém para receber vida, e Deus é a fonte da vida, e Ele, Jesus, é a fonte da vida, e Ele que deu vida a tudo e a todos. Ele não foi criado, ninguém lhe deu vida, Ele é a vida está nele, Ele é autoexistente, Ele é independente, Ele tem vida em si mesmo. Agora, é curioso, irmãos, que
apesar da verdade insofismável de que toda a vida biológica procede dele, a palavra vida aí não é bios. Não é bios, a vida biológica. É zoe, vida espiritual. Se o universo depende dele para existir, porque foi criado por ele e é sustentado por ele, também não há nenhuma pessoa que tenha vida espiritual à parte dele. Por isso, se você e eu viemos aqui hoje e temos vida eterna e recebemos uma nova vida, a vida de Deus implantada em nós pelo poder do Espírito Santo, também isso procede de Jesus e só de Jesus. Ele é o autor da vida, dele procede a vida, nele reside a vida. Pois bem, depois de João tratar para nós sobre os atributos do verbo, agora João vai para um segundo ponto, que são as atitudes em relação ao verbo. Eu chamo a sua atenção, primeiro, para o arauto do verbo. A partir do verso 6 ao verso 9, João começa a falar: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz que ilumina todo o homem. Em outras palavras, nós não podemos confundir o precursor com aquele que ele está apontando. Ele é o amigo do noivo, ele não é o noivo. Ele aponta para o Cordeiro de Deus, mas ele não é o Cordeiro. Ele fala da luz, mas ele não é a luz. Ele mostra quem é o Messias, mas ele não é o Messias. Ele é fiel em apresentar Jesus. Eu acho isso tão lindo, porque algumas pessoas chegaram a confundir João Batista com o Messias. Não, eu não sou. E quando Jesus se aproximou dele, ele diz: eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das tuas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então aqui está alguém que aponta para Jesus, que dá testemunho de Jesus, cuja vida tem um único propósito: é abrir o caminho para Jesus, é preparar o caminho para Jesus, é revelar Jesus, é mostrar Jesus e sair de cena. Esse é o Messias, esse é o precursor do Messias, esse é o arauto do verbo. Agora veja comigo, em segundo lugar, a rejeição do verbo. Lê comigo, por favor, versos 10 e 11, vamos juntos? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então vamos ver que o verbo estava no mundo. Quando? Quando ele nasceu em Belém? Não apenas, ele já estava antes. Primeiro, ele estava quando criou. Segundo, ele estava quando, ao longo da história, ele demonstrou a sua providência, o seu governo, o seu controle, o seu domínio, levantando reis, tirando reis do trono, levantando impérios, abatendo impérios. Ele estava presente no mundo quando ele chama um povo, para que esse povo o conhecesse, para que esse povo preparasse um caminho para que ele viesse ao mundo para ser o Messias e Redentor. Ele estava no mundo com as suas ricas, bondosas, generosas providências do seu cuidado, do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua preservação. Ele estava no mundo. Agora notem vocês, que o texto diz que o mundo foi feito por intermédio dele. Ele estava presente no mundo que é dele, no mundo que ele criou, no mundo que ele está presente, agindo. Mas o mundo, agora de pessoas, não o conheceu, apesar de tantas evidências. Quando chega no verso 11, a coisa estreita um pouco mais, limita um pouco mais e diz: ele veio para o que era seu. E aqui ele está falando do povo judeu. Ele era judeu, ele nasceu judeu. E os seus não o receberam.
apesar dos patriarcas ter apontado para ele, apesar dos profetas ter anunciado a chegada dele, apesar de João Batista ter mostrado a ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apesar de ele ter andado por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, apesar de ele ter ensinado, apesar de ele ter feito os milagres, apesar de ele ter demonstrado com provas insofismáveis que ele era o próprio Deus, o seu povo não o recebeu. Ele foi rejeitado. Foi rejeitado. Mas nós temos uma outra atitude em relação ao verbo, que é a aceitação do verbo. Agora veja comigo os versos 12 e 13. Você pode ler comigo mais uma vez? Vamos juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu destaco aqui 3 coisas. Primeiro, a fé é universal em seu escopo. Ele veio para o que eram os seus, o povo judeu. O povo judeu não aceitou, não o recebeu, não creu nele, o rejeitou, o desprezou. Aliás, gritou: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. O leque se abre, e está escrito agora: mas a todos quantos o receberam. Agora isso tem um escopo universal, para todos os povos, para todas as raças, para todas as etnias, para todas as línguas, para todas as culturas, para todos, em toda a geografia, em todo o tempo da história, a todos quantos o receberam. Louvado seja Deus, porque você está incluído nesse todos, você e eu estamos incluídos nesse todo. Segunda coisa, a fé oferece uma posição de suprema honra. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Você já parou para pensar que honra é essa? Os puritanos tinham uma frase que eles gostavam muito de usar. Quando alguém estava assim meio tomado por uma autoestima achatada, por um complexo de inferioridade, reclamando da vida, assim, achando que a vida está muito ruim, muito pesada, eles costumavam perguntar assim: você acha pouco o fato de você ser amado por Deus e ser filho de Deus? Você acha pouco isso? Corre nas suas veias muito mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você pertence não à família dos reis deste mundo, dos nobres deste mundo, da aristocracia deste mundo. Você pertence à família de Deus. E João, quando ele escreve agora lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, diz: vede, que privilégio nós temos, sermos chamados de filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Então não ande por aí lamentando, não ande por aí murmurando, não ande por aí de cabeça baixa, não ande por aí achando que você é um zero à esquerda, não ande por aí dizendo que você não tem valor, não ande por aí achatado, esmagado pelo complexo de inferioridade. Entenda quem você é em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, membro da família de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem seu nome escrito no livro da vida, você é cidadão dos céus. O que você tem vale mais do que todo o ouro do mundo. Terceira coisa que João nos informa é que a fé não opera pelos meios naturais. Olha que coisa interessante no verso 13: os quais não nasceram do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em outras palavras, irmãos, na família de Deus não se entra por hereditariedade. Na família de Deus não se entra por decreto humano. Na família de Deus não se entra nem mesmo pelos rituais religiosos.
Na família de Deus se entra só e exclusivamente por uma obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo, quando ele entra dentro de você, muda as disposições íntimas da sua vida, troca o seu coração de pedra e dá para você um coração de carne, entra dentro de você e faz de você uma nova criatura, você nasce de novo, você é regenerado, você passa a ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, tudo se faz novo na sua vida, as coisas antigas se passam e agora você é nova criatura, filho de Deus, membro da família de Deus. Mas notem, que depois que ele fala então, dos atributos do verbo, e das reações ao verbo, agora em último lugar ele vai falar sobre a encarnação do verbo. E eu convido você para ler comigo o versículo 14, uma voz bem firme, unânime, vamos juntos. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Notem isso, irmãos, que esse Deus, que é transcendente, que é eterno, que é pessoal, que é divino, agora veste pele humana, se esvazia, assume a forma de homem, nasce numa manjedoura, é enfaixado em panos, cresce como uma criança normal, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que mistério sublime! Que mistério sublime! Primeira coisa que João está nos dizendo é que o verbo assumiu a natureza humana. Agora notem isso, ele era Deus, e ele assume a natureza humana, mas ao assumir a natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Quando a Bíblia diz que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, ela deixou de ser mulher de Ló, era uma estátua de sal. Ao tornar-se estátua de sal, ela deixou de ser mulher de Ló. Mas não é o que está escrito aqui. Quando ele se tornou homem, ele não deixou de ser Deus, por se tornar homem, agora ele é Deus, e ele é homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, e não obstante, verdadeiramente homem. Agora aquele que tinha lá na eternidade plena comunhão com o Pai, da mesma substância do Pai, porém diferente do Pai, distinto do Pai, agora é homem, sem deixar de ser Deus, e ele é Deus, sem deixar de ser homem. Notem isso, Deus é espírito, invisível, não tem um corpo. É por isso que quando você vai ler na sua Bíblia, você vai ver algumas figuras que a gente chama de figuras que têm uma linguagem humana. O rosto de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus, a face de Deus, o coração de Deus. Deus não tem uma mão, Deus não tem olhos, Deus não tem um rosto, Deus não tem um aspecto físico, Deus é espírito. Mas agora, Deus se fez homem, carne, e você agora vê Deus na face de Cristo. Nós lá na eternidade veremos Deus na face de Cristo, porque nunca mais ele deixou de ser homem. Lá no céu, Jesus é Deus homem. Lá no céu, nós vamos poder encostar nele. Jesus diz para Tomé: bota aqui, Tomé, prova aqui, sou eu mesmo. Numa linguagem bem humana nossa, lá nós vamos poder abraçá-lo. E eu quero crer que não vai ter experiência mais gloriosa para nós no céu do que estarmos com Ele, vê-lo face a face, diz a Bíblia, porque Ele se fez homem.
Segunda coisa, queridos irmãos, é que o Verbo trouxe salvação para a raça humana. Olha aí comigo. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Se ele tivesse habitado entre nós cheio de juízo e justiça, nós estaríamos arruinados, condenados. Mas ele veio cheio de graça, e graça é um dom que eu não mereço, graça é um favor que eu não mereço, e ele veio, como nós pregamos hoje de manhã, no texto de 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio com esse propósito de salvar, e não veio salvar justo, não veio salvar os bons, não veio salvar os sãos, não veio salvar aqueles que proclamam as suas pretensas virtudes. Ele veio para salvar gente arruinada, machucada, ferida, sucateada pelo pecado. Ele veio cheio de graça e de verdade, a esperança, porque trouxe salvação nas suas asas. Mas em último lugar, irmãos, em último lugar, ele veio para revelar a glória do Pai, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é a exata expressão do ser de Deus, ele é o resplendor da glória, ele é a exegese de Deus. Quem vê a ele, vê Deus. Eu e o Pai somos um, disse ele. Então note isso. Nós estamos aí às vésperas do Natal, e hoje o pastor Arival, fazendo uma aplicação da mensagem, disse que nós devemos trabalhar um Natal sem medo, um Natal sem fome, Natal sem medo, pegando a experiência do José. Mas Natal, queridos irmãos, só é Natal quando é centralizado em Jesus, e quando ele promove a glória de Deus, a glória de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para nos levar de volta para o Pai, e quando ele terminar todo o seu trabalho, ele vai concentrar no Pai. É o Pai, é a glória do Pai, é a exaltação do Pai. É por isso que quando Jesus nasceu lá em Belém, o anjo foi dizer para os pastores o seguinte: eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o resultado disso é que tem glória a Deus no céu e paz na terra entre os homens. Quando tem paz no coração do homem, tem glória de Deus no céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a celebrar este Natal, entendendo, amados irmãos, que Deus deva ser glorificado. Porque quando você olha para Jesus, Jesus vai revelar este Pai tão glorioso, tão bendito, tão maravilhoso, que nos amou, não poupou o seu Filho, entregou-o por todos nós, para que nós pudéssemos ser resgatados, perdoados, redimidos e membros da família de Deus. Curva sua fronte, por favor, nós vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te dar graças nesta noite, porque a tua palavra é tão preciosa, e ela nos aponta para o significado da vinda de Jesus ao mundo, quem ele era antes do mundo começar, do mundo ser criado. O que é que ele fez? Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas, ele é a fonte da vida, e hoje nós estamos aqui porque recebemos vida, fomos alcançados pela vida eterna, recebemos a vida eterna em Jesus, e nós estamos aqui, Deus, para também, à semelhança de João Batista, dizer para as pessoas que Jesus é a luz, que Jesus é a vida, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é a esperança, que Jesus é o único que pode perdoar pecados, é o único que pode trazer esperança para a humanidade, o único que pode dar vida eterna.
E permita, meu Deus, que não haja nesta noite aqui ninguém que tenha o coração incrédulo para rejeitar aquele que é a fonte da vida, a esperança, o Salvador do mundo. Mas permita, Deus, que nesta noite, se alguém entrou aqui e que ainda não tinha certeza da vida eterna, alegria de ter os seus pecados perdoados, que nesta noite este coração seja aberto, que nesta noite tu dês a este coração a fé salvadora, que nesta noite tu produzas neste coração arrependimento para a vida, e tu concedas a este coração a fé que leva para o céu, a fé em Jesus. Ó Deus amado, glória ao teu nome, porque nos amaste primeiro e enviaste o teu Filho, teu único Filho, como nosso Redentor, como nosso substituto, e ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade, e ele demonstrou diante de nós e para nós a tua glória, e ele deu a sua vida, e ele verteu o seu sangue, e ele morreu em nosso lugar, e ele ressuscitou dentre os mortos, e ele voltou para o céu, e ele reina e governa lá das alturas, e ele há de voltar para nos buscar. Louvado seja o teu nome, por causa da história do Natal, a história de Jesus, o nosso Salvador. Que nós celebremos este Natal, centrados em Jesus, para a promoção da tua glória, em nome do Cordeiro de Deus, do teu Filho, nosso Redentor. Amém.